Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca do filme Alien, o oitavo passageiro, um filme de 1979, dirigido pelo diretor britânico Ridley Scott. Eu vou tecer alguns comentários sobre algumas ideias que estão presentes neste filme, mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal, em ajudar-nos na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós trazemos temas e assuntos relacionados à cultura de forma geral. Este é um espaço de divulgação de ideias, de divulgação de conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo e compartilhando com outras pessoas. Bem, esse filme, Alien, o oitavo passageiro, o primeiro de uma grande franquia, este dirigido pelo Ridley Scott. Eu tenho aqui uma edição de aniversário, de 20º aniversário do filme, né? O filme foi lançado em 1979, dos primeiros filmes do Ridley Scott, que depois vai continuar dentro do terreno da ficção científica, se bem que Alien, o oitavo passageiro, né, como os demais da franquia, fazem parte desse gênero híbrido, né, porque é um filme de ficção científica, mas que se embrenha também pelo campo do terror, né? Portanto, Alien é uma espécie de gênero híbrido, né? O filme, repito, foi lançado em 1979 e esse filme marca um certo pioneirismo na história do cinema, porque num filme de ação, ele coloca como protagonista uma mulher, né? Vejam, é uma ficção científica com uma vertente de terror e ação no qual quem vai protagonizar, quem vai assumir o papel de protagonista será uma mulher, Ellen Ripley, interpretada pela atriz Sigourney Weaver, né? A atriz que vai estar presente nos próximos filmes da franquia, né? Alien, o Resgate, já dos anos 80, né? Maravilhoso filme. Eu vou falar sobre Alien, o Resgate na sequência. Estou para gravar um vídeo sobre este filme, que é um filme pelo qual eu nutro um verdadeiro fascínio, né? Particularmente é o filme que eu mais gosto de toda a franquia, né? E ela vai estar presente também no 3, né? Então, a Sigourney Weaver vai fazer carreira na franquia do Alien. E no oitavo passageiro, ela já assume este papel de protagonista, né? Como o filme já deixa subentendido, né? Existe um oitavo passageiro que será o grande patóis do filme, né? Será o drama, a paixão dramática do filme, né? Porque será esta figura que vai dar o ritmo de ação e de terror do filme. Este oitavo passageiro, né? O filme conta a história de uma equipe de cientistas, né? Engenheiros, gente ligada à biologia, à astronomia, que é enviada numa missão ao espaço, né? Esta missão
esta missão tem um caráter estritamente comercial, né? Nós estamos diante de uma missão lançada ao espaço e que é movida por interesses comerciais, né? Portanto, e no 2, no Aliens, o Resgate, essa ideia mais comercial de exploração do espaço vai ficar mais evidente. Aqui, 7 astronautas são enviados ao espaço nesta missão comercial, né? Se bem que há um 8º passageiro que não esta criatura que vai entrar na nave e gerar um verdadeiro pânico entre os tripulantes, né, entre os astronautas, né? Há um 8º personagem há um 8º passageiro, melhor dizendo, que é o Gato Jones, né, sobre o qual eu vou falar alguma coisa, né, mas este não está incluso na tripulação, pelo menos em termos mais oficiais, né? Portanto, é uma nave que é enviada ao espaço por meio de uma empresa e que tem um fim específico, que é um fim meramente comercial. Ora, a nave é quase que uma outra personagem neste filme, né? O nome da nave é Nostromo, né? Um termo bastante enigmático. Eu, particularmente, em minhas pesquisas não encontrei nenhum comentário muito significativo acerca do sentido do nome da nave, né? Nostromo, nas leituras que fiz, não encontrei nada relevante sobre este nome, mas é interessante que a nave será chamada como mãe, e mãe com M maiúsculo, né? A Nostromo será tratada pela tripulação como mãe. E este termo não é um termo gratuito, ele tem um sentido, né? O cinema, acho que eu já devo ter falado isso aqui outras vezes, o cinema, por ser uma obra de arte, explora muito, aliás, o cinema, por ser uma linguagem artística, por possuir uma linguagem estética, o cinema é a 7ª arte, explora muito as metáforas, né? Explora muito as figuras de retórica, enfim, como toda obra de arte, como toda linguagem artística, tudo que está implícito num filme, desde os nomes das personagens até o close, até o movimento de câmera, as tomadas, tudo tem um sentido, o som, tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E a nave é chamada de mãe não de forma gratuita, há um sentido nisso. Haja vista, ela de alguma forma será a grande geradora, a grande aquela que vai gestar esta tripulação no espaço, né? Tanto é que na primeira cena nós vemos as personagens num estado de hibernação. Assim que elas atingem o ponto destinado no espaço, as redomas nas quais elas estão hibernando são abertas e elas se despertam, quase que um despertar para uma outra vida, né? Essa primeira cena já antecipa o sentido materno que a nave possui para estes tripulantes. E vejam o quanto que isso é interessante, e aqui nós estamos diante de uma bela sugestão, um belo mote para uma análise mais psicanalítica deste filme, né? Porque estes tripulantes, os 7 tripulantes,
tem uma mãe. A mãe é a Nostromo, a nave. Porém, onde está o pai? É uma pergunta que fica. São 7 tripulantes, são 7 astronautas que têm uma mãe, uma nave, mas não tem um pai. Né? Essa é há aqui uma ausência muito significativa, né? Nós temos a presença da mãe. E esta mãe terá que ser destruída, não é? Por seus filhos, ou por um de seus filhos, enfim. Por quê? Porque esta mãe agora também traz em seu ventre um 8º passageiro, que implica numa ameaça aos 7 tripulantes, mas também uma ameaça à Terra. Não é possível voltar para a Terra com este 8º passageiro. E o melhor caminho a não fazer uma viagem de retorno à Terra com este personagem misterioso, esta ameaça à humanidade, é matando a mãe, né? Portanto, nós vemos aqui um verdadeiro matricídio, né? Os filhos ou o filho terá que assassinar, matar. A mãe, haja vista agora o filho, né, que ela porta, consiste numa verdadeira ameaça à Terra. Portanto, nós temos aqui a figura da morte da mãe. E nós não temos a figura do pai. Por quê? Porque o pai, de algum modo, o Ocidente já matou. Basta nos ler ou assim falou Zaratustra, de Nietzsche, obra na qual Nietzsche proclama a morte de Deus. O Ocidente já matou o seu pai no século XIX. O que nós vemos agora, no final dos anos 70, né? E nós estamos num contexto em que o gênero de ficção científica é um gênero que está em alta, né? Guerra nas Estrelas havia sido lançado já 2 anos antes do Alien, o 8º passageiro, né? Nós já temos um certo culto em torno de Star Wars, né? Nós estamos dentro de um contexto de Guerra Fria, envolvendo de um lado os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética comunista, socialista, de outro, né? Nós estamos dentro de um contexto de corrida espacial, de corrida armamentista, né? E é interessante notarmos aqui que agora quem está fadado a ser assassinado também por seus filhos não é mais o pai, porque o pai já foi assassinado por seus filhos no século XX, século XIX, mas agora é a mãe. Portanto, Alien, o 8º passageiro, proclama a morte da mãe, de tal forma que, com a morte da mãe, o Ocidente se vê numa orfandade absoluta, né? Sem o pai e agora sem a mãe, o pai, Deus, que se predispõe a conduzir os seus filhos para o céu, né? Agora nós vemos a mãe que está conduzindo os seus filhos a alguns pontos distantes no universo e que está fadada a morrer, porque ela traz em seu ventre um 8º passageiro, uma figura extremamente misteriosa e que implica numa ameaça para a humanidade. Porém,
não é uma ameaça para a empresa que promoveu, que patrocinou, que está custeando esta viagem, porque uma de suas finalidades é trazer para a Terra organismos vivos, né? E quem vai defender? E quem vai defender este interesse da empresa, ainda que ele coloque em risco a vida da tripulação e, por extensão, a humanidade, é o robô Ash. Ash é um robô, né? E nós estamos no final dos anos 70, mas nós temos aqui um belo exemplo do quanto que essa ideia de inteligência artificial já mexia com o imaginário, já mexia, já assolava a curiosidade científica desde aquela década, né? Vejam, Ash faz parte da tripulação porque, por ser um robô, portanto, uma figura desprovida de sentimentos, de paixão, de solidariedade, enfim, é uma máquina programada única e exclusivamente para realizar, cooperar para que se concretizem os ideais da empresa que está promovendo aquela viagem, será uma figura que irá se contrapor ao resto da tripulação que deseja abortar, por assim dizer, o oitavo passageiro. Inclusive, eu aconselho, eu recomendo que vocês que já assistiram o filme, assistam novamente e prestem atenção no discurso do Ash, um discurso por meio do qual ele elogia este oitavo passageiro, porque não vê nessa figura os vícios que estão presentes na humanidade, né? É uma figura perfeita. No argumento, no discurso de Ash, é uma figura, é um organismo perfeito, é uma figura pura, cândida, porque se procurarmos nela os vícios que estão presentes na humanidade, nós não os encontraremos, né? Quem já assistiu e se puder assistir de novo, assista e preste atenção no discurso do Ash, porque é um discurso que nos coloca diante de uma questão ética extremamente delicada, uma questão ética extremamente problemática. Ora, ainda que aquele oitavo passageiro implicasse numa ameaça à tripulação e à humanidade, todavia, ele deve ser protegido e salvaguardado, porque nele o robô, que é o porta-voz, dos interesses da empresa, vê ali um ente perfeito, um ser digno de admiração, porque é uma espécie ou um ser, do ponto de vista moral e ético, mais perfeito que a raça humana, e a sua sobrevivência deve ser assegurada, ainda que isto implique na extinção da tripulação e da própria humanidade. Portanto, nós estamos aqui diante de uma discussão ética, e vejam, é uma viagem científica que busca organismos vivos em outros pontos do universo e que devem ser preservados incondicionalmente, única e exclusivamente por
satisfazer os interesses supostamente científicos, mas que tem um fundo de motivação meramente comercial. Aqui, o interesse da ciência e por extensão, o interesse comercial, econômico da empresa que promove uma viagem científica coloca em xeque duas filosofias, por assim dizer, que são conflitantes, né? Uma filosofia que apregou a ciência pela ciência e outra filosofia que pensa a ciência não como um fim absoluto, mas como um meio que existe para o bem-estar do homem, né? Veja, me valendo aqui, recorrendo aqui a ética kantiana, a ética ontológica, né? Esta ética elaborada, desenvolvida por Immanuel Kant, que coloca o homem que coloca a ciência como um meio e o homem como o fim da ciência. Não é o homem que existe para a ciência, mas a ciência que existe para o homem. Esta ética ontológica kantiana, de vertente kantiana, vai ser a ética contestada pela empresa patrocinadora da viagem destes tripulantes ao universo. Portanto, nós temos uma filosofia, uma ética científica que coloca a descoberta, a especulação, a exploração como um fim absoluto, ainda que isto ponha em risco a existência da humanidade, ainda que isso ponha em risco a vida do indivíduo. E por outro lado, nós temos toda a tripulação que resiste, principalmente a figura de Ripley, interpretada pela atriz Sigourney Weaver, que resiste a esta ética e por meio da qual nós podemos inferir uma ética de caráter kantiano, né? Haja vista que se qualquer anseio científico, comercial, implicar no risco da tripulação e no risco da humanidade, deve se sacrificar a especulação científica, deve sacrificar a exploração científica, deve-se abrir mão da exploração científica, né? Portanto, o filme nos coloca diante deste conflito ético, um conflito extremamente sugestivo para quem gosta de filosofia como eu, né? Portanto, é um filme muito sugestivo em relação às discussões que ele aborda. O enredo se passa no ano de 2122, né? O filme tem umas metáforas, uns elementos, né, que conversam com metáforas religiosas, né? O Gato Jones, né, sobre o qual falei no começo, o Gato Jones já faz uma referência ao profeta bíblico Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe e depois regurgitado na praia de... Né, regurgitado à margem ali do rio de Nínive para pregar aos ninivitas, né? Portanto, vejam, nós temos aqui um outro contorno metafórico que a nave Nostromo adquire, né? Ela se apresenta como este grande peixe, né? Este grande peixe do século XX,
né, que agora se encarrega de levar astronautas para o universo e regurgitá-los numa outra dimensão, numa outra perspectiva, em outros mundos, né? Aqui, o que a nave deveria regurgitar é o oitavo passageiro, né? Mas isso não será possível, e quando se vê a impossibilidade disso, a personagem Ripley vai propor, né, a morte da grande mãe. A mãe é assassinada por uma causa nobre, né? Portanto, é um filme que nos coloca diante de temas muito sugestivos à nossa discussão. É um bom filme como entretenimento, né? Esse filme concorreu ao Oscar de melhor direção de arte. É um filme que tem uma estética muito profunda. É um filme que tem uma estética muito aprazível, né? Uma estética saborosa. Eu sugiro a todos que assistam. Serve como entretenimento, serve como forma de pensar os limites da ciência, refletir os limites da ciência, serve para pensarmos filosofia, pensarmos ética, né? Serve como repertório de Enem, enfim, é um filme que eu sugiro, né? Eu convido vocês também a entrar nesta grande mãe, embarcar nesta viagem, embarcar nessa arca da aliança, né? Desculpem, nesta arca de Noé do século XX, né? Nós temos aqui também essa referência à arca de Noé, né? Porque nós temos 8 passageiros, né? E o texto do Gênesis afirma, a Bíblia afirma que Noé e mais 8 pessoas de sua família entraram na arca, né? Vejam, nós temos aqui uma espécie de arca de Noé do século XX, né? E mais ainda, isso aqui já se tornou uma arca de Noé do século XXI, né? Em tempos em que muitos são os entusiastas de uma possível colonização da humanidade no outro planeta, né? Quiçá Marte, né? Portanto, estão sendo preparadas algumas arcas de Noé para levar o homem quando um verdadeiro dilúvio assolar essa nossa terra e puser em risco toda a humanidade, né? É um filme atemporal porque ele nos coloca diante de temas que são temas também nossos e que precisam ser pensados, refletidos, analisados com todo o cuidado que eles requerem, né? Fica aí a minha sugestão, né? Ficam aí algumas ideias que são produto, que são fruto de minhas leituras, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de deixar um joinha aí no vídeo, né? E divulgar para outras pessoas. Em breve a gente vai retomar essas discussões aqui presentes, só que no filme seguinte da franquia, que é Aliens, o Resgate, né? Portanto, eu te aguardo para juntos pensarmos um pouco o segundo filme da franquia, o segundo filme da série. Um forte abraço e até a próxima.